Capítulo de número 22. O Senhor, diz a Bíblia, nos criou para a sua honra e para a sua glória, não é? A razão da nossa existência, a razão da nossa vida, a razão pela qual o Senhor nos alcançou também, é para que a nossa vida expresse a glória do Senhor, que a nossa vida seja um louvor constante a Deus. Não só nos momentos que nós viemos à igreja, não só no momento que nós cantamos, no momento que nós cultuamos a Deus, mas nossa vida deve glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala deve expressar de alguma maneira a glória de Deus. Até as nossas tribulações são para a glória de Deus. A maneira como nós enfrentamos as nossas tribulações, as tribulações que Deus permite na nossa vida, podem servir para a glória do Senhor. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós dirigimos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. O nosso coração expressa a nossa gratidão pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor receba o nosso culto, Pai, como expressão do nosso amor a Ti. Eu peço também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora ministrar aos nossos corações, falar ao nosso coração através da leitura da Tua Palavra, através da meditação na Tua Palavra. Que o Senhor me use, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, para meditar na Tua revelação para as nossas vidas, que o Senhor ministre o meu coração e que o Senhor ministre aos corações dos meus irmãos que estão aqui, para a honra e para a glória do Teu nome, e que a Tua palavra venha trazer transformação à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um homem foi demitido do seu trabalho, e como acontece nessas horas, ele se sentiu muito prejudicado por ter sido demitido. Então ele decidiu mover uma ação judicial contra o seu antigo patrão. E esse homem, então, ele procurou um advogado para expor a sua causa, expor a sua reclamação. E aquele advogado escutou a queixa do cliente atentamente, os detalhes, fez algumas perguntas, e ao final, depois de pensar e refletir sobre a questão, o advogado disse ao homem que a chance que ele tinha de ser bem-sucedido numa ação judicial era pequena, porque o patrão sempre tinha respeitado os seus direitos trabalhistas, somente que havia demitido, Mas aquele homem não se conformou com o parecer do advogado, então ele procurou uma segunda opinião, de um outro profissional, mas esse outro advogado também deu uma opinião, um parecer mais ou menos semelhante àquele primeiro. O homem, ainda assim, não se conformou com aquela segunda opinião, e ele foi procurar outro profissional e outro, até que ele encontrou um advogado que disse para ele que aquela causa era tranquila. Falou assim, não, essa causa aí é tranquila. Era quase certo que ele ganharia a demanda na justiça se ele impetrasse uma ação contra o antigo chefe dele, E aí o homem foi e fechou então um contrato com esse advogado para mover uma ação contra o antigo patrão. Essa história, ela é fictícia, mas ela ocorre com mais frequência do que a gente imagina. Também já vi pessoas, isso eu já vi, Pessoas que querem vender um imóvel e depois de contatarem diversos corretores, acabam de fechar negócio com aquele que avalia o imóvel pelo maior preço, muitas vezes completamente fora do valor do mercado, Então vai numa imobiliária, o corretor fala, não, a sua casa vale em torno de 100 e tal, aí vai em outro, não, na faixa de 90, um pouco mais, um pouco menos. Tem gente que procura várias imobiliárias, de repente ele encontra um corretor que fala assim, olha, sua casa aí vale 50, tranquilo, 150 é fácil, Aí a pessoa fecha com aquele,
A pessoa realmente ela não quer saber a verdade, ela quer ouvir alguma coisa que ela quer ouvir, né? Então ela vai procurando até encontrar alguém que fala o que o coração dela já está predisposto a ouvir. E eu temo dizer que hoje, dentro das igrejas evangélicas, a gente tem uma situação parecida com essa, porque nós vivemos numa época em que você não tem mais um compromisso de aliança, não é? No passado, a pessoa vinha numa igreja, ela tinha uma aliança com aquela igreja. Aquela igreja, provavelmente, essa é a igreja dela pela vida inteira, né? Ela fazia parte daquela igreja. E hoje, por nós vivermos numa sociedade que tem valorizado extremamente a individualidade, não é? O que importa é o que você pensa, o que você acha, o que você quer, e como a busca da felicidade passou a ser o valor supremo na nossa sociedade, e as pessoas falam isso, né? O que importa é ser feliz. Então, o que importa é ser feliz, ela abandona um casamento de 20 anos, 30 anos, porque ela não está se sentindo feliz. Então, ao invés de trabalhar para resolver o problema no casamento dela, ela, né, se divorcia e vai buscar ser feliz. E essa atitude, esse tipo de comportamento, ele tem sido transferido também para a vida da fé, né? Para a vida espiritual. Então, as pessoas vão na igreja hoje como se elas tivessem ido ao supermercado, né? Eu preciso de um determinado produto. Ela chega lá na prateleira daquele produto e tem ali 10, 15 marcas diferentes, né? Aqui no Brasil até que não tem muito, mas quando você vai assim nos Estados Unidos, você chega no supermercado, é até difícil fazer compra, porque tudo tem muito de tudo quanto é marca, e a pessoa vai escolher o que melhor lhe agrada. E a gente tem hoje, então, crentes consumidores, né? Então ele vem na igreja para ver se o que ele está procurando, ele encontra ali naquela igreja, se não tiver, ele muda tranquilamente, né? Eu gostaria de ler, ou melhor, o profeta Jeremias nos diz, no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, não é? Então, esse texto nos fala da tendência do nosso coração de nos enganar, de nos pregar peças. E uma das formas pelas quais nós somos corrompidos e enganados frequentemente pelo nosso coração é na tendência humana de nos afastarmos da verdade para buscar aquilo que nós queremos. A Bíblia nos conta também a história de 2 reis que se uniram para ir à guerra, que ilustra a diferença de postura diante da verdade e da palavra de Deus. Vamos ler esse texto, a 1 Reis 22. Eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 28. Diz assim o texto: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale assim o rei, não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles.
Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do no cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isso, vós, todos os povos. Nós temos aqui a história de dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá, não é? Judá teve reis bons e reis ruins. Josafá foi um dos reis mais piedosos de Judá. Mas Israel só teve rei ruim. E Acabe foi um dos piores e mais ímpios reis de Israel. E aqui estavam esses dois homens sentados lado a lado, e Israel tinha perdido a cidade de Ramote de Gileade numa guerra para os sírios, e Hadad então perguntou para Josafá se ele iria à guerra junto com Israel para pelejar contra os sírios, não é? E a gente vê que Josafá falou assim: vou sim, mas primeiro vamos consultar ao Senhor. E a primeira atitude que você vê de uma pessoa, eu vou citar três, a primeira delas é você vê as pessoas buscarem gente que fala em nome do Senhor, mas que na verdade está falando coisas que o Senhor nunca disse. E é exatamente o que acontece aqui, não é? As pessoas que adotam esse tipo de procedimento, ela age da mesma forma que aquele homem que consulta advogados e corretores e outros profissionais, e quando ele não escuta o que ele quer, ele vai atrás de outro até escutar o que ele quer ouvir, não é? Então a pessoa quer consultar a Deus, mas ela não quer saber a verdade, ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Para elas, a verdade é irrelevante, não importa o que Deus acha, o que Deus pensa, ou o que é a verdade. Elas sentem a sua fé fortalecida e se enchem de esperança ao ouvirem o que já estão predispostas a ouvir, né? Mesmo que isso não seja verdade. Então você vê aqui o rei Acabe.
ele se cercou de 400 falsos profetas que só falavam o que ele queria ouvir. Esses homens só falavam o que ele queria ouvir, não é? E você vê aqui no verso 6, na parte final do verso 6, o que o falso profeta diz: pode subir a Ramote de Gileade, porque o Senhor entregará a cidade nas tuas mãos. Mas Deus nunca tinha dito isso. Esse homem, ele estava falando da boca dele, ele estava falando da cabeça dele, porque Deus mesmo nunca tinha falado. E esse ponto merece o destaque, porque ele disse que o Senhor ia entregar a cidade para Acabe. Não é? Ele estava falando em nome do Senhor. E nem todo mundo que diz falar em nome do Senhor está de fato falando em nome do Senhor. Aí você fala assim: mas na igreja não tem isso. Olha, eu vou confessar para vocês que eu já vi um monte de crente, eu não estou dizendo que eu sei que aqui não acontece isso, mas tem um monte de crente que consulta horóscopo, não é? Então a pessoa é crente, vai à igreja, lê a Bíblia, ora, aí ela chega lá no jornal ou na revista e vai consultar a coluna de horóscopo. Agora, Deus disse expressamente para não fazer isso aos judeus. Aliás, a Bíblia diz, o Senhor falou que isso é abominação para ele, não é? Mas a pessoa é crente e vai consultar o horóscopo. Nós temos também pessoas que se dizem cristãos, que são espíritas, né? Os espíritas se dizem cristãos, e eles não têm nenhum problema de consultar os mortos, quando a Bíblia diz, isso é expressamente proibido lá em Deuteronômio 18, 11. 10 e 11, na verdade, proíbe, não é? Então a pessoa, ela se diz cristão, mas ela vai atrás de consultar ou de ouvir aquilo que Deus falou expressamente para não fazer. Então, procurar pessoas que falam em nome do Senhor, mas coisas que Deus nunca disse. Agora, uma outra atitude que está aqui no texto também, é rejeitar abertamente a palavra de Deus. Então, primeiro a pessoa procura ouvir alguém que diz que está falando em nome de Deus, mas não está falando em nome de Deus. Isso é um caso. O segundo caso é o seguinte: alguém que está falando em nome de Deus, diz a verdade, diz a palavra de Deus, e a pessoa rejeita abertamente. Foi exatamente o que o rei Acabe fez. Ele escutou aqueles 400 falsos profetas, e aí Josafá falou assim: não, mas não tem aqui algum profeta do Senhor? Porque aqueles profetas não eram profetas do Senhor, na verdade. Não é por isso que o rei Josafá falou assim: não tem aqui algum profeta do Senhor? Porque aqueles 400 profetas não eram profetas do Senhor. Então o rei falou assim: tem um aí, mas esse cara só fala o que me aborrece, só fala o que eu não quero ouvir. Aí Josafá falou assim: não fala assim não, vamos ouvir. Né? Então chamaram Micaías, e Micaías disse assim: não, esses profetas estão falando a mentira. Deus mesmo colocou um espírito de engano na boca desses profetas, para que você os ouça e para que você caia na palavra deles. Né? Então, essa é uma segunda situação, uma segunda atitude de pessoas que buscam confirmar, busca Deus apenas para confirmar o que o coração dela já decidiu. Ela já tomou uma decisão, ela já sabe o que ela vai fazer, ela já sabe a maneira que ela quer viver, e ela vem na igreja, ou ela procura a Deus, mas na verdade ela também não quer ouvir a verdade. Quando ela ouve a verdade, ela rejeita abertamente a verdade. Né? Foi o que Acabe fez ao ouvir a repreensão do profeta Micaías. Os 400 profetas haviam dito que o Senhor lhe daria a vitória na batalha contra o rei da Síria, no verso 6. Os profetas do rei Acabe falaram isso. Né? E era isso que Acabe queria ouvir. Micaías, por outro lado, profetizou que Israel ia perder e que ia, se fosse para a guerra, e que fugiria envergonhado da batalha. Então o profeta viu Israel nos morros, ali nos montes, como ovelha que não tem pastor, cada um por sua conta, porque na verdade o exército tinha perdido a batalha. Foi isso que Micaías viu. E qual que foi a reação de Acabe? Mandou meter Micaías
no cárcere e mandou o carcereiro não dar pão nem água para ele até que ele voltasse, né? Deixa ele sofrendo aí na cadeia até que eu volte. Agora, vocês sabem o que aconteceria com Micaías se ele voltasse, né? Se o rei voltasse? Ele ia ser morto, né? Ele falou assim, deixa aí na cadeia, não dá pão nem água até que eu volte. E quando ele, não está escrito no texto, mas quando o rei voltasse, ele ia matar Micaías, não é? E Micaías respondeu assim, se você voltar em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. Olha que a confiança de Micaías. Se você voltar, Deus não falou por meu intermédio. E ele falou isso para o povo inteiro ouvir, não é? Então, Acabe não somente buscou e acolheu as doces palavras dos seus falsos profetas, mas ele também rejeitou abertamente a palavra de Deus quando ele a ouviu, né? Então, ele recebe o falso profeta e, na hora que ele escuta a palavra de Deus, ele rejeita a palavra de Deus completamente. E é isso que nós vemos hoje em dia, dentro das nossas igrejas, muitas vezes. As pessoas, quando escutam a palavra de Deus, se não é o que elas querem ouvir, elas simplesmente fecham o coração, e se você continuar falando, ela sai da igreja, vai atrás de uma outra igreja. Então, nós temos uma situação hoje que você vai na igreja, as pessoas não pregam sobre o pecado, não pregam sobre o céu, não pregam sobre o inferno, não pregam sobre a condenação eterna, e não pregam por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Então, já que as pessoas não querem ouvir, os pastores também não pregam, porque eles também têm medo de falar a verdade, têm medo de ser rejeitado, têm medo de ir para o cárcere, ficar privado de pão e água, de morrer. Não foi? O profeta Micaías podia ter feito, não, eu não vou falar isso para o rei, que se eu falar, o rei vai cortar minha cabeça, né? Não, ele falou a palavra do Senhor. E aconteça o que aconteça, eu vou falar a palavra do Senhor. Foi a atitude de Micaías. E muitas vezes hoje a gente vê dentro da igreja lideranças que não têm esse tipo de postura. E começa a atenuar a palavra de Deus, começa a florear a palavra de Deus, começa, né, a pintar a palavra de Deus para que a palavra de Deus fique mais palatável para as pessoas, porque hoje as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade, não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Um ponto interessante é que as pessoas se apegam com toda a fé e esperança à mentira, não é? Acabe pegou a palavra daqueles profetas e ele gostou daquelas palavras. E a gente vê isso hoje também. Quando você prega o que é na palavra de Deus, aí a pessoa tem muita fé. Você prega a palavra de Deus, a pessoa tem dificuldade de crer. Mas quando você prega a mentira, aí a pessoa crê naquilo com todo o ser dela, ela crê, ela tem esperança naquilo. Então eu vou chegar aqui e vou pregar assim, olha, Deus não quer que você nunca mais seja doente, e Deus quer que você fique rico. Aí a pessoa, você prega isso para a pessoa, ela começa a crer naquilo, gente, e ela deposita a vida dela naquilo, né? Fala assim, ó, você dá e vende sua casa, dá tudo que você tem para a igreja, você vai ficar rico, sendo que Deus nunca prometeu isso, né? Mas você fala isso, as pessoas vendem as suas propriedades, as pessoas dão, e elas creem fielmente que aquilo vai acontecer, sendo que Deus não disse nada daquilo, né? E um ponto que choca muita gente nesse texto é que Deus mesmo não procurou convencer Acabe. O que Deus fez? Ele mandou um espírito de engano. Muito crente, quando lê isso aqui, se escandaliza, mas como que Deus mandou um espírito de engano para Acabe? Não é? O Senhor pergunta assim no verso 20, quem enganará Acabe para que suba Ramote Gileade e caia, né? Ou ainda, o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, versos 22. Acabe foi um dos piores reis de Israel, né? O verso 21, 26 do capítulo 21, 26 do capítulo anterior que a gente não leu, diz que Acabe fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus que o Senhor tinha lançado diante dos filhos de Israel. Acabe era um rei idólatra, ele era um rei idólatra, ele seguia a idolatria daqueles povos que Deus tinha expulsado diante de Israel. Por ter rejeitado a Deus, o Senhor o entregou à mentira e entregou ao engano do seu próprio coração. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Quando você quer a verdade,
o Senhor te revela a verdade. Mas quando você escolhe a mentira, quando você escolhe o engano na sua vida, o Senhor deixa você se aprofundar no engano, o Senhor deixa você se aprofundar. Quem ama a mentira, o Senhor entrega a mentira. Mas Jesus falou assim, quem quiser fazer a verdade, quem quiser obedecer, esse saberá se o que eu estou falando é a verdade. Então, quando nós dispomos o nosso coração à obediência à verdade, o Senhor coloca a certeza da verdade do nosso coração. Mas quando nós escolhemos o engano, o Senhor coloca o amor do engano no nosso coração. Então, as pessoas buscam gente que fala em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse, como Acabe. As pessoas rejeitam abertamente a palavra de Deus, quando elas escutam a palavra de Deus e não se agradam dela. Agora, um terceiro ponto, que diz mais respeito a nós como crentes, embora aqueles outros também aconteçam, é a pessoa distorcer a palavra de Deus, ou buscar alguém que distorce a palavra de Deus. Aqui não é simplesmente falar uma coisa que Deus não disse, e também não é rejeitar a palavra de Deus, mas é buscar a palavra de Deus e retorcer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se amolde aos desejos do meu coração. 1 Timóteo 4, 2 e 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim para o seu discípulo Timóteo: desculpa, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então, Paulo aqui orienta Timóteo a pregar a palavra, quer fosse oportuno, quer não, quer as pessoas quisessem ouvir ou não, não é? Porque ia chegar um tempo que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, pessoas que ensinariam aquilo que elas queriam ouvir, não é? Mas veja que aqui esses mestres não são hereges, são hereges, mas não são alguém que estão para fora da igreja, não são, né, uma religião qualquer. É gente que estaria dentro da própria igreja e que usaria a palavra para distorcer a palavra, adequando ao que as pessoas queriam falar. Mas veja que eram as pessoas que iriam atrás desses mestres. As pessoas constituiriam essas pessoas como mestres para si, que ensinasse segundo as suas próprias desejos, e diz aqui o texto que elas sentiriam comichão na orelha, né? Uma versão diz comichão, outra versão diz coceira na orelha. Eu quero escutar isso aí. Repete de novo, por favor, repete. Eu creio nisso aí, olha, eu creio nisso aí, olha, eu tenho fé. Eu quero escutar isso daí. Repete mais uma vez, né? Parece que nós já chegamos nesse tempo de que Paulo fala, né? Ele falou que vai chegar um tempo, parece que esse tempo já chegou, né? E quando se prega a palavra, as pessoas não suportam mais ouvir, simplesmente não suportam mais ouvir. Em vez disso, buscam esses mestres que distorcem a palavra de Deus. Jesus avisou acerca de pessoas que comparecerão diante dele no juízo, né? E vão perguntar: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, né? Essas pessoas estavam profetizando em nome de Jesus, dentro da igreja, e elas vão perguntar isso para Jesus: nós não profetizamos em seu nome? E a Bíblia fala que Jesus vai responder assim: eu nunca vos conheci. Eu nem sei
quem você é. Não é conheceu e ele se afastou. Não, eu nunca te conheci. Eu não sei nem do que você está falando. E Jesus vai rejeitar essas pessoas que profetizaram em nome deles. Agora veja o que Deus falou ao povo na lei, está lá em Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder, quer dizer, e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o coração e de toda a vossa alma. Veja o que o Senhor estava falando aqui, que iria se levantar profetas no meio do povo, que ia anunciar determinados sinais e coisas maravilhosas, milagres, e aquelas coisas iam acontecer. E sabe o que acontece quando as pessoas veem coisas extraordinárias acontecendo? Ela fala assim, esse homem é de Deus, esse homem é um santo, é um servo do Senhor. Por quê? Porque ele orou e a irmã foi curada do câncer. Ele orou e aconteceu. Então elas acham que pelo simples fato de acontecer um sinal, aquela pessoa está falando em nome de Deus e ela tem a autoridade de Deus na vida dela, porque se ela não tivesse essa autoridade de Deus, o milagre não teria acontecido. E Deus está falando assim, vai acontecer isso aí, vai levantar gente que vai fazer milagres, anunciar e vai acontecer. Aí se essa pessoa disserem, vamos fazer aquilo que Deus disse para não fazer, ele fala assim, não siga. Não siga. Depois Deus manda matar essas pessoas aqui na lei, na verdade, Então, tem muita gente que se impressiona porque a pessoa se apresenta e falando de milagres, falando de sinais, falando de maravilhas, e ela acha que por causa disso, aqueles sinais e aquelas maravilhas, aqueles milagres, emprestam autoridade para a palavra do Senhor. Só que a autoridade suprema de todas as coisas para nós é o quê? A palavra de Deus. Foi isso que a reforma resgatou, por volta do século XVI. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Se está na Bíblia, ótimo. Se não está na Bíblia, não quero saber. A Bíblia autoriza? Não. Está de acordo com o que a Bíblia ensina? Não. Então isso não é para mim. Não, mas eu sou poderoso aqui, eu sou um homem que faço isso, olha, eu comecei uma igreja, a igreja tem 10 mil pessoas. Não, mas não está na Bíblia isso que você está falando. Não é isso que Deus diz. Então eu não quero saber o que você diz, porque a Bíblia, você não tem autoridade da revelação, você não tem autoridade da palavra de Deus para você falar isso aqui. Então, queridos, nós concluímos dizendo que precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos estudá-la, nós precisamos memorizar a palavra de Deus, E nós precisamos meditar nela, aprender a meditar na palavra de Deus. Você ler um versículo, ler um pequeno texto, ficar pensando naquele texto durante todo o dia, você aplicar esse texto na sua vida, pode ser um estudo que você fez, pode ser a pregação, você passar a semana meditando naquilo. Nós precisamos aprender a fazer isso, porque a palavra de Deus é a revelação suprema sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus, frequentemente ela apontará os nossos erros, e exporá os nossos pecados ocultos que estavam lá no coração e nós nem sabíamos, Muitas vezes, ao lermos a Bíblia, ela age como um espelho na nossa vida, e você se vê ali, e você vê o seu pecado revelado naquele texto que você está lendo, e às vezes isso é doído, mas o Filho de Deus, ele ama a verdade, e ele aceita tudo aquilo que vem de Deus como alimento para a sua alma, Que nós aprendamos então a valorizar essa palavra,
gastar tempo estudando a Bíblia, gastar tempo em conhecer essa palavra, gastar tempo de guardar essa palavra no nosso coração. E quando nós escutamos alguém falar em nome de Deus, quando a Bíblia está no nosso coração e a gente escuta alguém falar em nome de Deus, aquilo arranha nosso ouvido. Opa, mas o que você está falando, a Bíblia diz de forma diferente. Não é? E isso aqui vai ser o padrão da nossa vida. Não é? Não só daquilo que a gente escuta, mas do nosso próprio coração. Porque quando o nosso coração muitas vezes deseja as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, essa mesma palavra vai nos corrigir e vai nos transformar. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela exortação da Tua palavra, e que o temor do Senhor esteja sempre no nosso coração, Pai, para Te buscar, para aprender de Ti, para ouvir a Tua voz, para conhecer a Tua palavra e para aplicar essa palavra no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem dado direção para nós como Teus filhos, para nós vivermos a nossa vida de uma maneira que Te agrada. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, terça-feira nós temos o nosso núcleo no